Sou todo ouvidos, meu amor. Essa, pra mim, é uma das aulas mais importantes. Além de te tornar uma pessoa mais interessante, vai fazer você aprender mais e a se comunicar melhor. As pessoas no mundo inteiro, por mais que elas tenham medo de falar em público, elas querem muito serem escutadas. As pessoas gostam de falar e elas gostam quando elas são ouvidas pelas outras pessoas. E quando você conversa com alguém, de duas uma, ou ela vai falar bem ou ela vai falar mal. E nas duas situações você vai estar aprendendo algo. Se a pessoa falar bem, você vai aprender como fazer. E aí você analisa o que ela está fazendo, que você gostou, e você procura replicar, procura modelar. Então, a frase que ela usa, a entonação, a pausa, a velocidade, como ela se gesticula, como ela balança a cabeça, como ela faz a expressão facial. Analisa o que você gosta na comunicação das pessoas, seja na internet, seja pessoalmente, seja com seus amigos, seja no trabalho. Veja as pessoas que você gosta de ouvir e que tenham uma boa comunicação e analisa o que ela está fazendo que tanto te agrada. Então, quando você estiver ouvindo alguém, foca bastante nesses pontos. E se ela não estiver falando bem, se ela fizer algo na comunicação que te incomoda, você sabe o que não fazer. Então, tudo que ela faz que esteja te incomodando, você não replica. Você evita fazer porque você sabe que vai incomodar uma outra pessoa. É alguém que gesticula demais? É alguém que gesticula igual o Tiranossauro Rex, assim, mãozinha, a mão daquele filme lá, Todo Mundo em Pânico? Pô, os caras zoavam o Igor por causa disso. Que ele gesticulava Era assim. o modo de defesa dele. Quando ele tava nervoso, o modo de defesa é a mãozinha assim. Então você tem que tomar cuidado com isso. A pessoa se comunica mal em algum ponto, você corta isso na sua comunicação. Quando você se posiciona como ouvinte, quando você trabalha a escuta ativa, você precisa realmente se posicionar como ouvinte. Você tem que demonstrar interesse pelo que a pessoa está falando. Olha nos olhos da pessoa. Se você tiver dificuldade de olhar no olho dela, olha na região das olheiras. Tem gente que tem dificuldade de olhar, não se sente tão confortável de ficar olhando no meio da bolota. Olha na olheira. E aí, dessa forma, você consegue demonstrar interesse para a pessoa que está ouvindo. E a partir do momento que você demonstra interesse pelo que ela está falando, ela vai te achar uma pessoa mais interessante. E tem aqueles outros pontos que eu falei. Você vai aprender com o que ela está falando, ou o que fazer ou o que não fazer. Além de, claro, o que ela estiver falando pode ser um ensinamento para você. Às vezes um conselho, às vezes uma técnica, uma dica, ou até mesmo uma piada para poder melhorar o seu humor naquele dia. Além de olhar nos olhos da pessoa, tem mais duas formas de você demonstrar interesse e demonstrar que você está prestando atenção no que ela está falando. Primeira, expressões fisionômicas, e a segunda, palavras afirmativas. Expressão fisionômica, demonstrar surpresa, demonstrar alegria, mostrar no seu semblante de que você está escutando o que ela está falando. E as palavras afirmativas, sim, não, falar que isso é legal, enfim, completar o que a pessoa está falando. Dessa forma, ela vai entender que você realmente está prestando atenção. Além de apenas querer parecer mais interessante para as pessoas, tem interesse real, interesse genuíno pelas pessoas que você conversa. Faça perguntas, procure entender as histórias delas. Dessa forma, você vai conhecer novas vivências, você vai conhecer os erros e os acertos, você vai ter mais bagagem. Por quê? Porque você está pegando parte da experiência de vida da outra pessoa e acumulando com a sua experiência de vida. Isso faz com que o seu progresso, que poderia levar muito tempo, você venha encurtando. Por quê? Porque você está aprendendo com a experiência de outras pessoas. Na hora de fazer perguntas, você pode fazer perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas, perguntando quem, perguntando onde e perguntando quando. Então, se a pessoa está explicando algo, você pergunta: quem fez isso? Quem te ensinou isso? Quem era essa pessoa para você? Onde isso aconteceu? Onde você a conheceu? Quando isso aconteceu? Quando foi que você aprendeu isso? Quando foi que você pensou nesse ponto? Quando foi que você desenvolveu determinada habilidade? Use perguntas fechadas para você tirar mais informação da outra pessoa, e isso vai fazer com que ela se sinta mais confortável em falar cada vez mais. Você demonstra que está ouvindo ativamente. E as perguntas abertas, perguntando por quê, perguntando como, perguntando de que maneira, por que tomou determinada decisão, o porquê aquilo era melhor no momento, como ela fez para conseguir o primeiro emprego, como ela fez para passar na faculdade, como ela fez para subir de cargo, como ela fez para conseguir uma técnica de desenho, como ela fez para dançar melhor. Pergunte para as pessoas, tenha interesse real pelo que elas têm para te ensinar, para falar e para compartilhar de vivência. A escutativa permite que você entenda sobre pessoas.
E comunicação é uma conversa entre pessoas, ou de um para um, ou de um para muitos, como acontece numa apresentação ou numa reunião da empresa. Mas toda conversa, independente de ser um para um ou para muitos, envolve pessoas. E quanto mais você entender de pessoas, melhor você se comunica. E quanto mais você entende de pessoas, melhor você entende sobre você mesmo. E mais uma vez, volta no ponto, você vai se desenvolver pessoalmente por conta do autoconhecimento e você vai se desenvolver profissionalmente por causa da comunicação. Essa conversa e esse relacionamento entre pessoas faz com que seu desenvolvimento pessoal e profissional seja muito mais rápido. Isso tudo vai facilitar o seu autoconhecimento, sua experiência de vida e se conectar sinceramente com outras pessoas, porque você aprendeu a ouvi-las e não apenas ficar falando toda hora o que você quer, o que você pensa ou o que você acha sobre os assuntos. Eu, particularmente, prefiro muito mais ouvir as outras pessoas porque eu aprendo mais rápido e dessa forma eu evoluo mais rápido. Porém, quando eu tenho que falar, assim como aqui no curso ou no perfil compartilhando conteúdo com vocês, é a minha hora de me expressar. Mas isso só acontece dessa forma porque eu procuro sempre ouvir as outras pessoas. Se eu encontrar um amigo que eu não vejo há 6 meses, há 1 ano, pouco eu vou querer ficar falando da minha vida. Vai chegar esse momento, mas eu quero mais ouvir sobre a outra pessoa, porque eu gosto de ser um ouvinte interessado para aprender com ela e a pessoa se sentir acolhida ali na conversa, ela se sentir mais conectada comigo e reforçar a nossa amizade. Isso tanto no âmbito familiar, tanto no âmbito profissional, tanto no âmbito amoroso. A comunicação, quanto mais eu escuto o outro, melhor eu o conheço e mais fácil eu me conecto com essa pessoa e melhora o nosso vínculo completamente. Óbvio que algumas pessoas, por mais que você queira ouvir, elas não vão ter a mesma energia, elas não vão ter a mesma vibe, mas você fez a sua parte. Se você tentou se comunicar, tentou ouvir e não fluiu, não teve sinergia, apenas se afasta. Ela segue a vida dela e você segue a sua, mas você procurou se comunicar da melhor forma possível, seja falando ou seja ouvindo. Seja um bom ouvinte para sua mãe, para os seus amigos, para o seu namorado, para sua namorada, no trabalho, para estranhos, para conhecidos. Você só tem a ganhar com isso.